ONU News traz neste destaque a ONU News especial a jovem Paloma Costa do Brasil. Ela é conselheira do secretário-geral, faz parte de um grupo de jovens que fala com o chefe das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Paloma, és bem-vinda aqui mais uma vez a este programa. Obrigada, a honra é minha estar aqui conversando com vocês. Paloma, a primeira questão é, nesta primeira vez como conselheira do secretário-geral aqui em Nova Iorque, você vai nos explicar o que é, afinal, estar neste posto. Sim. Bom, em 2020, o secretário-geral da ONU ele montou esse grupo de 7 jovens conselheiros, cada um representando uma região do mundo. Eu sou a responsável por representar a América Latina e o Caribe. E basicamente o nosso trabalho se resume em aconselhar o secretário-geral da ONU em que é de fato que as juventudes das nossas regiões, as juventudes organizadas a nível regional, internacional, local, o que tem sido prioridade para elas e articular isso diretamente com ele, bem como ajudar a trazer e a trabalhar as prioridades do secretário-geral com essas juventudes para que a gente possa juntos construir um caminho para o nosso presente, para o nosso futuro. No primeiro ano, a nossa linha de trabalho era com as 6 ações principais pelo clima, que foi lançado pelo secretário-geral da ONU, e agora a gente segue olhando para as prioridades, entendendo como é que a gente pode fazer uma recuperação justa após esse momento de pandemia, nesse momento de guerra e nesse momento de colapso climático. Então é uma super honra poder estar articulando esses diferentes níveis, essas diferentes vozes e trazendo aqui diretamente para o secretário-geral da ONU essa mensagem, esse trabalho que a gente vem fazendo no front, que a gente vem fazendo na base. E como é que uma jovem brasileira faz a diferença nesse contacto com o secretário-geral? Será que esta conexão lusófona contribui em alguma coisa? Com certeza, sim. Por mais que a gente esteja aqui conversando na UN News, português, eu acho que é importante a gente lembrar que o português ainda não é uma das línguas oficiais das Nações Unidas, então eu tenho a oportunidade de escutar diretamente as juventudes desses diferentes países na África, na América Latina, na Europa, que falam a nossa língua e que também tem muito a dizer. A gente sabe que nessas diferentes regiões existem muitas desigualdades e que não é fácil acessar essas pessoas, seja devido ao acesso à internet, seja devido à língua, seja devido a como os nossos direitos, as nossas vozes não são respeitadas nas nossas realidades. Então, para mim, eu vejo que sendo uma pessoa que fala português e que representa o Brasil, que é esse país que tem o potencial de liderar a ação pelo clima na minha região e no mundo, é muito representativo. Mesmo que a gente ainda não tenha conseguido alcançar o tanto de resultados concretos quanto eu e as nossas juventudes tão diversas gostariam, eu acho que pelo menos abrir a porta, abrir esses caminhos, com certeza é sem dúvida algo, um resultado muito grande que a gente conseguiu atingir com esse trabalho. E como é que a experiência ou experiências do Brasil fazem eco neste tipo de contactos, tanto com o secretário-geral como com os jovens com quem você interage neste grupo de conselheiros? Bom, eu venho do movimento de base. Eu dialogo diretamente com as juventudes que estão nos territórios indígenas, quilombolas, que são representantes de comunidades tradicionais, que estão nas cidades, que estão nos diferentes espaços. Eu articulo bastante com a juventude latina. A gente entende e reconhece que tem mais de 6 anos, por exemplo, que não acontece uma conferência de clima na nossa região. Supostamente na COP
25, quando deveria acontecer no Chile, infelizmente essa não foi a realidade e a gente se sentiu muito desprivilegiado no contexto internacional, até porque a gente não pôde estar lá presente em peso da forma que a gente gostaria. Na última COP, a COP 26, a gente levou a maior delegação de jovens latino-americanos e caribenhos já visto numa história da COP. A gente levou a maior delegação de jovens brasileiros, nós éramos mais de 70 jovens brasileiros, e eu tenho certeza que isso também é uma conquista dessa oportunidade, desse trabalho que eu venho fazendo com o secretário-geral da ONU, que por ser ligado a esse trabalho que também acontece na base, na minha região, no meu país, ajuda a empoderar essas vozes, ajuda a que essas vozes possam entender como é que funciona todo esse sistema. Então eu fico muito orgulhosa dessa iniciativa do secretário-geral, mas também entendo e tenho certeza que a gente ainda tem muitos caminhos ainda por onde ir. Paloma, você está envolvida num grupo que tem uma função determinante, que é trabalhar e acompanhar o que o mundo todo está fazendo, portanto, até o final deste século. Há metas específicas que não podem falhar. Como é que a Paloma se sente no meio deste grupo? Como é que interage? Temos a COP27 agora para o Egito. Quais são os planos aí, tendo isto em mente? Com certeza, eu acho que olhando para todo o contexto global, em que diversas pressões estão chegando na frente do que deveria ser levado em conta como o maior desafio da humanidade, que é o colapso climático, que é a emergência do clima, com certeza isso me coloca em um lugar de muita responsabilidade, articular todas essas vozes, garantir que essa representatividade, que esse espaço realmente ocorra e que a gente possa trabalhar junto com os tomadores de decisões para que a gente tenha de fato compromissos ambiciosos. Pelo menos desde a minha perspectiva, não adianta nada a gente chegar numa COP, como foi a COP 26, fazer um compromisso internacional sobre proteção das florestas, sobre acabar com o desmatamento. E, por exemplo, eu chegar no meu contexto nacional, chegar ao Brasil e ver que o que está sendo discutido no Congresso Nacional é a liberação do garimpo nas unidades de conservação, é a liberação da mineração nos territórios indígenas, é a flexibilização do licenciamento ambiental. Hoje, inclusive, é um dia muito importante para o meu país. É um dia que a Suprema Corte Brasileira, o STF, vai finalmente decidir sobre clima, sobre litígio climático. Então eu acredito que a minha voz aqui, trazendo essa mensagem, mostrando que a gente não pode deixar para trás os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, devido às tantas e diversas pressões, é uma responsabilidade com o nosso presente, com o nosso futuro, com a existência da humanidade. Eu venho numa região do mundo em que a gente ainda tem grande parte da nossa floresta tropical preservada. E por isso, a gente vai desmatar essa floresta, a gente vai deixar acontecer anos e anos queimadas, recordes de desmatamento. Isso é uma promessa falsa. Então eu espero que, tendo a oportunidade de que o mundo escute diretamente de quem está lá no fronte, junto com tantas juventudes, junto com tanta gente segurando a floresta em pé, porque só tem floresta em pé porque a gente não está sentado, que essa mensagem possa reverberar e reverberar em compromissos concretos, em ações concretas, em políticas públicas e que essas leis, esses acordos internacionais e nacionais sejam de fato respeitados. O plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, ele não pode ficar 4 anos sem ser aplicado. Ele tem que ser de fato implementado. E é sobre isso que eu gosto e que eu vim aqui falar.
para que essas vozes, para que esses compromissos, eles sejam de fato seguidos. É nossa responsabilidade como jovens, é nossa responsabilidade como sociedade civil e, em nome das juventudes, tanto eu quanto os meus outros 6 colegas que são parte desse grupo, a gente está aqui para trazer essa mensagem, para cobrar essa responsabilidade e para cobrar esse compromisso, essa promessa que foi feita para garantir uma existência para toda a humanidade nessa terra. Paloma, vamos terminar a nossa conversa a falar destes contactos que vão continuar. Hoje, portanto, teve um encontro com um líder da ONU, ontem teve um encontro com o secretário-geral, e depois como é que vai continuar? Como é que tem sido? Você vai poder enviar um e-mail, vai poder ligar a qualquer hora para ele, vai poder falar de assuntos sobre o clima, quando puder, com o secretário-geral. Já falaram algumas palavras em português, como é que é? Bom, com certeza eu acho que a gente tem que levar em consideração a agenda do nosso chefe, né? O quanto que é uma agenda tão cheia, com tantos desafios em diferentes partes do globo. O que eu estou compartilhando aqui são os desafios da minha região, da minha nacionalidade. Mas, com certeza, a gente é um grupo que tem uma relação muito próxima com o secretário-geral da ONU, em que a gente pode diretamente dialogar com os times que ajudam ele a fazer esse trabalho, em que a gente pode enviar, sim, e-mails diretamente para ele, para contar desde a nossa perspectiva o que tem acontecido. E, para mim, a reunião que a gente fez ontem levando para ele esse conhecimento que a gente teve a oportunidade de ter nesses quase 2 anos de trabalho, mostrando para ele como que a juventude tem se sentido, o que que a juventude tem entendido, o que que é prioridade para a juventude, com certeza teve resultados muito positivos. E não é à toa que ontem a gente escutou uma série de compromissos dele, uma série de linhas, a gente pôde orientar ele, né, em que seria prioridade pra gente, em como que a gente tá vendo compromissos, que nem eu falei, acordos sendo feitos aqui na ONU, a nível internacional, na Assembleia Geral, e como que isso tem refletido na base. Então eu tenho certeza que ter o apoio dele, ter essa conexão direta, não só representa para minha juventude que tem alguém nesse mundo que está escutando a gente, mas representa que essa pessoa que está escutando a gente, que tem esse trabalho importante de conversar com líderes mundiais, vai estar levando a nossa mensagem não só num papel, como no coração. Entendendo que da onde a gente vem, do lugar que a gente fala, a gente está sim articulando a mudança necessária para garantir a nossa existência, para garantir uma qualidade de vida aqui nesse mundo, nesse planeta. Ativista ambiental brasileira, conselheira do secretário-geral das Nações Unidas, de um grupo de jovens sobre mudanças climáticas. Paloma Costa, algo mais a dizer para encerrar nossa conversa? Só agradecer mesmo pela oportunidade e eu espero que esse trabalho que a gente vem fazendo como juventudes, de cobrar, de trazer ação, de trazer uma ambição para esses compromissos, a gente comece a ver isso refletido nas diversas localidades do mundo, para que isso não seja apenas uma falsa promessa. O último relatório do IPCC foi muito enfático. Nós não temos mais tempo. Nós temos agora. E a gente está aqui para lembrar disso. Há vozes como a sua, como a Greta, portanto, com quem você já se encontrou. Próximos passos em contato com estes jovens influentes em matéria do clima de todo o mundo? Com certeza a gente vai continuar se mantendo em contato, todos nós, a juventude nacional, brasileira, latina, internacional, porque a gente entendeu que não existe outra maneira de endereçar a emergência do clima, de endereçar o colapso socioambiental no mundo, se não for em união. E entendendo isso, se o mundo não parar para se responsabilizar, para levar a emergência do clima, o colapso climático como prioridade,
Nem que a gente tenha que parar esse mundo inteiro para que isso se torne uma realidade, a gente vai parar. E é por isso que a gente está articulado, para levar coletivamente essa mensagem. Porque não é só aonde eu moro, aonde eu resido, que acontecem esses impactos. É em todos os lugares do mundo. Todas as vidas estão ameaçadas. Então, todos nós, jovens, adultos, crianças, mais velhos, temos que ser o herói da nossa história como humanidade. Obrigado, Paloma Costa. Um grande abraço e uma boa estadia em Nova York. Obrigada, uma honra estar aqui com você novamente.